aí, terceira série, tudo bem com vocês? Tomara que sim, né? Estudando bastante, em casa. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós introduzimos já o modernismo, porém, ele é dividido em 3 fases. Hoje nós estudaremos sobre a primeira fase do modernismo. Tá? A primeira fase do modernismo, também conhecida por ser primeira geração modernista, aqui no Brasil ela é chamada de fase heróica, que ocorreu ali entre o período de 1922 até 1930. Foi o período, então, de duração da primeira fase modernista. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. Então, assim, tudo que estava acontecendo ali pelo contexto histórico na nossa sociedade vieram trazendo influências para essas novas características. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. Então, o marco inicial. A Semana de Arte Moderna, de 1922, foi, sem dúvida, o marco inicial da estética moderna no Brasil, onde foi o início de novas influências que vão firmar na primeira fase modernista. Esse evento ele foi ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. Mesmo que tenha esse nome de semana, vocês já estudaram em sala de aula, aconteceu em 3 dias. A semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Então não era só a parte literária, mas várias artes envolvidas. Ela chocou grande parte da população brasileira, por estar avessa ao tradicionalismo vigente, estabelecendo assim novos paradigmas de arte. Então, como trouxe mudança, nem todos estavam adeptos às transformações. Os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias, o cubismo, o futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, iniciadas a partir do século XX. Os principais artistas modernistas. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos 5. Então, esse Grupo dos 5 era composto por 5 grandes artistas, que foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti da Alpíquia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Temos aí presença de escritores, de pintores, de músicos também. Mário e Oswald de Andrade, mesmo que tenham o sobrenome Andrade, eles não eram parentes. Foi só mesmo uma coincidência do sobrenome. Esses artistas, é importante lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, onde era o centro irradiador cultural e artístico da época, e trouxeram inovações no campo das artes. Então, assim, eles estudaram, foram para fora para trazer essas fortes inovações. Ainda que estivessem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira, a brasilidade. Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados ao nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil.
era para trazer a cara brasileira mesmo. Uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliaram na divulgação dos ideais modernos. Dos grupos modernistas, destaca-se o Pau-Brasil, que aconteceu de 1924 e 1925, o Verde-Amarelismo, ou Escola da Anta, que foi de 1916 a 1929, e o Movimento Antropofágico, de 1928 e 1929. Dessas revistas, que foram divulgadoras dos ideais modernistas, as principais foram a revista Clarkson, de 1922 e 1923, e a revista de Antropofagia, que foi de 1928 e 29. O que acontecia ali nesse período, né? O contexto histórico. O modernismo foi um movimento artístico e literário que surge em muitos países no finalzinho ali do século XX. Ele nasce no período denominado entre guerras, posto que a Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1914 a 1918 e a Segunda Guerra de 1939 a 1945. Foi bem nesse momento aí de tantos conflitos. No Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamado de República Velha, de 1889 a 1930. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras, São Paulo, e as oligarquias do leite, Minas Gerais. Nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados, o café com leite, né? Ou era um presidente de Minas ou de São Paulo. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 resultou numa grande crise mundial refletida nas sociedades de diversos países. Esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e os governos totalitários que surgiram na Europa, nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo. As principais características do modernismo da primeira fase foram o quê? O nacionalismo crítico e ufanista, ele tinha aquela paixão exagerada, né, também pelo país, porém crítico. Ele conseguia, falava muito sobre os problemas, os conflitos que aconteciam no momento. A valorização do cotidiano, então assim, era para falar mesmo da realidade que estava acontecendo, que estava sendo retratado de fato mesmo no dia a dia. O resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, porque a linguagem, eles queriam deixar ela, a parte gramatical mais de lado, e ser escrito de acordo com o dia a dia, com o cotidiano. A oposição ao parnasianismo e ao academicismo, sim, mas para focar o cotidiano mesmo, em todos os sentidos, na escrita, na fala. As experimentações estéticas, na beleza também, renovações artísticas, na cara do novo, da arte, ironia, sarcasmo e irreverência, e o caráter anárquico e destruidor, e o uso de versos livres e brancos. Então, deixando tudo aquilo que o parnasianismo, o romantismo traziam, deixando mesmo de lado, para trazer uma nova roupagem à arte brasileira. Os principais autores e obras. Vou comentar sobre
alguns, mas aqueles 5 mesmo, a gente fala mais na frente um pouquinho. Além do grupo dos 5, lembra ali do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, temos também outros artistas que se destacaram nesse período da primeira fase modernista. Então vamos falar um pouquinho sobre 8 deles, tá? Graça Aranha, Plínio Salgado, Manuel Bandeira, de Cavalcante, Vitor Brecheret, Alcântara Machado, Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade. Graça Aranha foi um escritor e diplomata nascido no Brasil. Sua obra mais conhecida é Canaã, que foi lançada em 1902. Também é considerado um dos autores do pré-modernismo. Nós estudamos ele no pré-modernismo. Mas ele também teve um avanço aí logo no início do modernismo também. Eu peguei aqui uma parte da fala dele, de Milkau, diz o seguinte, a frase dele: os seres são desiguais, mas para chegarmos à unidade, cada um tem que contribuir com uma porção de amor. O mal está lá fora. Achei interessante para vocês analisarem o pensamento de Graça Aranha. Temos também Plínio Salgado, essa figura, que foi um escritor, jornalista e político brasileiro. Foi ele quem fundou o movimento nacionalista Ação Integralista Brasileira, em 1932. A sua obra que mais chama a atenção é O Estrangeiro, que foi lançada em 1926. Aí presta atenção nesse relato dele, do Estrangeiro. Só uma espécie de gente nos conhecia na Europa, os banqueiros. Esses garantiam que não éramos uma fantasia geográfica, porque um argumento lhes faltava bem alto. Os juros que pagávamos trabalhando como escravos. Você já vai percebendo a parte crítica, né, trazida aí à sociedade. Temos também Manuel Bandeira, que foi escritor, historiador e professor, nascido no Brasil. Entre suas obras mais famosas, podemos citar Lira dos 50 Anos, A Cinza das Horas e Libertinagem, que foram escritas entre 1940, 1917 e 1930, respectivamente. Um trecho aqui da obra dele, Brisa. Vamos viver no Nordeste. Olha só, vamos observando essa parte regionalista. Vamos viver no Nordeste, Narina. Deixarei aqui meus amigos, meus livros, minhas riquezas, minha vergonha. Deixarás aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu amante. Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também, mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa, Anarina. De Cavalcante, ele é tido como um dos principais autores da fase do modernismo. Ele que produziu diversas pinturas e ilustrações, inclusive da capa do catálogo da Semana de Arte Moderna. Uma de suas obras mais conhecidas é Perrault, de 1924. A gente observa aí a pintura, que foi um marco, né, na Semana de Arte Moderna, que foi feita por de Cavalcante. Vitor Brecheret era ítalo-brasileiro e foi um dos escultores mais famosos do Brasil. Sua obra mais famosa pode ser vista até hoje em São Paulo, que é o Monumento às Bandeiras, foi inaugurado em 53. Eu creio que vocês já tenham visto
ou pela TV, ou pessoalmente, é uns cartões postal, cartão de São Paulo. Alcântara Machado foi político, jornalista e escritor brasileiro, muito conhecido por sua coletânea de contos chamada de Brás, Bexiga e Barra Funda, lançada em 1927. Peguei aqui um trechinho de Livros e Flores para vocês analisarem. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde a mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor? Temos também o grande Heitor Villa-Lobos. Este foi um dos maiores músicos brasileiros. Villa-Lobos foi maestro e compositor, tendo como uma de suas maiores composições a Amazonas e o Irapuru, lançada em 1917. Outra famosíssima e adaptada por artistas como Adriana Partidinho e Edu Lobo, é Trenzinho Caipira. Certamente vocês já ouviram, ou então já leram algo a respeito de Villa-Lobos. Mário de Andrade. Mário de Andrade já faz parte ali do grupo dos 5, né? Mário de Andrade foi escritor, cronista, ensaísta e muito mais. Sua obra mais famosa e absurdamente fora do padrão se chama Macunaíma. Essa obra veio assim, trazendo bastante revolução mesmo no modernismo. Macunaíma é o protagonista do livro. Ele é o herói sem nenhum caráter e preguiçoso. Então, vocês já vão observando essa parte crítica. Ele é herói e, ao mesmo tempo, está sendo citado algo negativo de Macunaíma. Ele vive numa tribo da Amazônia e assume diversos passos. Ao mergulhar num poço encantado, se transforma em um homem branco, loiro e de olhos azuis. Macunaíma é uma obra bem presente aí cobra-se bastante nos vestibulares, já caiu algumas questões do Enem também, depois vale a pena aprofundar na obra Macunaíma. E tem aqui esse trecho de Mário de Andrade, da escrita de Moça Linda Bem Tratada. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino de pendor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coiô. Mulher, mordaça, filó, de ouro por todos os pares. Burra como uma porta, paciência. A visão da puta. Plutoparcas sem consciência. Nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba. Uma bomba. Temos também Oswald de Andrade. Oswald de Andrade sempre foi irônico e crítico, pronto para satirizar os meios acadêmicos ou a própria burguesia, classe da qual se origina sem ser ingênuo e ufanista. Defendia a valorização de nossas origens do passado histórico-cultural, mas de forma crítica. Na sua visão de Brasil, procura captar a natureza e as cores próprias do país, como o poema bucólico. Observem. Agora vamos correr o pomar antigo.
bicos abreios de patos selvagens, tetas verdes entre folhas, e uma passarinhada nos vaias, um tamarindo que decola para o anil, árvores sentadas, quintandas vivas de laranjas maduras. Temos também Menotti Del Picchia. A importância histórica de Menotti Del Picchia para o modernismo brasileiro é consensualmente reconhecida. Para além de ter sido responsável pela apresentação dos pressupostos estéticos durante a Semana de Arte Moderna, o autor militou em favor do movimento em sua coluna diária no Correio Paulistano, tornando-se assim um de seus principais cronistas. Tarsila do Amaral. Ela foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Junto a Anita Malfatti, ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo, e ao lado dos escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp. Tarsila inaugurou o movimento denominado antropofagia. A antropofagia foi inspirada no quadro Abaporu, de Tarsila, que do tupi significa antropófago, homem que se alimenta de carne humana. E é essa obra daí, tá? Em 1928, Tarsila oferece de presente de aniversário o quadro Abaporu ao seu companheiro Oswald de Andrade. A obra Abaporu foi vendida em 1995 para o argentino Eduardo Constantini por US$ 1.500.000. Uma frase dela, ela descrevendo a obra. Há uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada sobre uma planície verde, o braço dobrado, repousando no joelho, a mão sustentando o leve peso da minúscula cabeça. Em frente, um cactus explodindo em uma enorme flor. E Anita Malfatti ficou conhecida por fazer parte do movimento modernista brasileiro, produzindo pinturas que quebravam com a tradição canônica da arte acadêmica. Além de ser, mesmo sendo uma grande pintora, ela nasceu com a atrofia no braço e na mão direita, deficiência que carregou o resto de sua vida.